vamos lá para a palavra de Deus. João, capítulo 2, versículo 1, diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Maria, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Olha que interessante, Jesus tinha vida social. Ele também era convidado para a festa. Jesus também gostava de comunhão. Olha que coisa boa. Quando eu vejo isso, eu me alegro. Se Jesus estava no casamento, a gente também tem vida social, amém? Eita, glória a Deus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui eu percebo o discernimento que Maria teve, mesmo sendo a mãe de Jesus, entendendo que a estação dele tinha virado naquele momento. Que aquela que era uma relação de mãe e filho estava se tornando uma relação de senhor e serva. Maria estava reconhecendo aqui quem era Jesus, para que ele veio e o que ele deveria fazer. Então, mesmo Jesus dizendo à mãe: mãe, eu só vim aqui para um casamento. E ela dizendo: filho, a estação mudou e é hoje. O primeiro milagre de Jesus que foi feito em um casamento. E mesmo Jesus dizendo isso, ela olha para os serventes e diz: faça tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Existiam muitos rituais de purificações e também lavagem dos pés. Então, eles tinham sempre água estocada. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, que era a medida. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai, muito obrigada pela tua palavra revelada. Obrigada porque o Senhor nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos mede, Senhor. Obrigada porque a tua palavra para tudo serve nas nossas vidas. A tua palavra é um raio-x, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos dá uma esperança, a tua palavra nos mostra o teu caráter, a tua palavra nos liberta, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor falando através de mim, e que os corações que estão aqui nessa noite possam estar abertos para que o Espírito Santo possam convencer da sua real identidade em Cristo Jesus. Te agradecemos. Amém. Aleluia. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nesse texto que nós lemos é que Jesus não se conforma com falta. Presta atenção que Jesus estava dizendo aqui a Maria: não, mãe, não vou fazer nada agora não, relaxa, se fosse no dia de hoje, parafraseando. Mas Jesus, queridos, ele não se conforma com falta, porque ele é a provisão, ele é o nosso supridor, ele é o grande eu sou. A Bíblia diz que Jesus tem exatamente o mesmo caráter de Deus, que assim como nós vimos Jesus andar aqui na terra, assim é o nosso Pai. Então perceba que mesmo quando Jesus estava cansado, entristecido, quando seu amigo Lázaro morreu e chegou uma fila lá para ele curar, ele curou do mesmo jeito, porque ele não se conforma com enfermidade.
Da mesma forma que Jesus não se conforma com a enfermidade, aqui nesse episódio nós vemos que Jesus também não se conforma com falta, porque ele estava ali em plenitude. Jesus é a abundância, Jesus é tudo que nós precisamos. Nós cantamos aqui que nós nascemos de novo para reinar em vida e não para empobrecer em vida. Diga comigo, eu fui chamada para reinar em vida. Porque você está assentada com Ele, à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais. Aquele que Jacó teve a visão dos anjos subindo e descendo na escada, levando e trazendo bênção, queridos. Ele estava tendo uma visão do que iria acontecer na nova aliança. Hoje nós temos autoridade para entrar na presença de Deus. Nós temos essa autorização para chamar as coisas do céu para a terra. E para da terra elevarmos nossas orações aos céus. Você está reinando em vida. Jesus te ouve, Deus ouve as tuas orações. A Bíblia diz que Ele pega cada lágrima tua e coloca no seu odre. De nenhuma delas Deus se esquece. Aleluia. Gálatas 3,13, por favor, mídia. Pode ser na área mesmo. Diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quem aqui faz o rema ou já fez o rema? Aleluia. Qual era a maldição da lei? Doença, enfermidades, miséria. Cristo já te resgatou, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, essa morte de ser pendurada no madeiro, sabe aquela última instância, a pior que tinha e a mais humilhante? A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que maldito era aquele que cometesse tal pecado, que deveria ser pendurado num madeiro. E a Bíblia diz que Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados e toda maldição hereditária, ela já foi rompida em Cristo Jesus. Ah, mas por que a minha família sempre teve isso de enfermidades, né? Quando o médico pergunta que você vai para o médico. Essa semana eu fui para o gastro, aí a primeira pergunta que ele faz, morreu alguém de câncer na sua família? Né? A primeira pergunta que o médico faz, fazendo aquela anamnese. Mas parece que está dizendo assim, alguém da sua família morreu, você vai morrer também, misericórdia. E na hora que... E eles precisam fazer, amém, essa pergunta, é uma anamnese, é uma análise clínica ali. E na hora que eles fazem essa pergunta, eu digo, não, ninguém. E eu dentro de mim, Cristo já me resgatou da maldição da lei. Se der mais uma brechinha, eu digo isso, que Cristo me resgatou da maldição da lei. Todo espírito imundo. Você já foi livre, queridos. E nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus e não com um histórico familiar que vai contra a cultura do reino. Amém? Então, muitas vezes, o histórico familiar diz o quê? Não, você é pobre. Porque Jesus era pobre e a gente tem que ser pobre. E a gente tem que ser humilde, né? Humilde de que você não pode prosperar. Queridos, Deus não é contra a prosperidade. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra a idolatria, a ganância. A raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Somente dinheiro é chamado de Senhor na Bíblia, porque você percebe quando você vê a passagem do jovem rico, onde ele cumpria tudo que a lei dizia que ele precisava cumprir. Mas quando Jesus diz, pega os teus bens, dá aos pobres, se desfaz de tudo, vem e segue-me. Foi difícil demais para ele, porque o dinheiro ocupava uma posição no coração dele que Jesus não podia caber ali.
E eu gosto de usar esse exemplo do jovem rico, porque muitas vezes a gente pensa somente em dinheiro, mas tem coisas que estão ocupando o lugar no nosso coração que nos impedem de caminhar com Jesus. Porque na hora que o jovem rico ele começa a falar e ele diz, olha, eu já honro meus pais, né? Eu sou um bom crente, né? Eu estou ali na sinagoga, eu cumpro tudo que a lei tem que fazer. O que é que precisa mais? Mas sabe que Jesus estava olhando ali, era o coração dele. O que é que está no teu coração que está te impedindo de andar plenamente comigo, diz o Senhor nesta noite. Queridos, eu amo aquela canção que diz, queimou todos os outros amores. Porque nós temos amores no nosso coração que muitas vezes não estão revelados. Mas quando a palavra de Deus entra, faz aquela limpeza, aquele raio-x, passa o contraste santo, e você vê que você tem outro amor, que pode ser o dinheiro, que pode ser a comida, que pode ser idolatria de qualquer outra coisa. Queridos, deixa a palavra de Deus fazer um raio-x no teu coração. Porque a paixão que nós devemos ter por Cristo, ela deve queimar todos os outros amores. Tudo aquilo que nos impede de andar com Cristo, nós precisamos estar mais apaixonados por Ele. Queridos. A Bíblia diz, Paulo disse, coitado daquele que pensa que a sua vida é somente isso aqui. Coitado. Nós precisamos estar aqui, queridos, sabendo para onde iremos. Nós precisamos ter uma consciência de eternidade. Sabendo, assim como Paulo disse, eu não sei se fico, se vou, se eu ficar eu trabalho para Jesus, se for eu estou eternamente com Ele. Mas ele sabia que a estadia dele aqui na terra era para cumprir um propósito, e esse propósito é maior do que você. Quais são os outros amores que você precisa queimar nesta noite? Quais são, queridos? Quais são? Existe um propósito maior do que você. O Senhor não te criou e de repente você caiu aqui de paraquedas e Jesus ficou, eita, Deus, eita, a Natália nasceu. E agora, o que eu vou fazer com ela? Eita, peraí que eu vou perguntar a pastor Everton aqui. Vem cá, pastor, me ajuda aqui. Encaixa a Natália aí num serviço na igreja, porque ela nasceu, rapaz, eu não sei nem o que eu vou fazer com ela. Foi assim não, queridos. Deus disse, eu tenho um propósito. Esse propósito é que toda criatura chegue ao pleno conhecimento de mim mesmo e da minha graça. E para que essa pessoa chegue ao pleno conhecimento de mim, da minha palavra e da minha graça abundante, eu vou fazer Natália. Natália vai trabalhar numa delegacia, onde tem gente da delegacia que não vai para a igreja, mas a igreja, através de Natália, vai estar numa delegacia. Você está entendendo? E seja no quartel, seja no hospital, seja na farmácia, seja em qualquer dos seus empregos, qualquer da sua ocupação. Se Deus colocou um dom e um talento específico em você, queridos, não é para você fingir que não é crente. Dá um de crente 007, que, meu Deus, você fala de Jesus. Escondido, Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Já chega dando um glória. Ô, glória. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ele faz como Geraldo, que diz que pega o povo pelo bucho, leva um pirex cheio de comida, chama todo mundo e diz, posso fazer uma oração? Porque na hora do aperto, aquela que não está em Cristo, mas quando você chega, rapaz, eu estava te esperando, porque eu preciso conversar contigo, porque tu me diz umas palavras tão legais. Tu parece uma psicóloga. Psicólogo o quê? É tudo Bíblia. Mas a pessoa não sabe, né? Aí você vai falando como se fosse uma psicóloga, e depois a pessoa vai entendendo que está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. E aí eu te pergunto, quando você está passando, as pessoas estão vendo o propósito divino através da sua vida?
O que é que as pessoas estão vendo quando você está passando? Você precisa ser apaixonado o suficiente por Jesus para queimar todos os outros amores. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não sei o que fazer, teme ao Senhor. Eu não sei o que fazer com esse meu marido, traste, teme ao Senhor. Eu não sei o que fazer com essa minha esposa, grita que sou ela, teme ao Senhor, que tu vai chamar ela de meu amor. Eu não sei o que fazer com esse abençoado do meu chefe, eita, meu ruim, teme ao Senhor. Não vou falar dele, porque senão vou atrair condenação para mim. Teme ao Senhor. Quando você teme ao Senhor e a sua palavra, você vai agir com o próximo como Jesus agiria. Olha que revelação. Aleluia! Aleluia! Toda maldição foi quebrada, queridos. Precisamos renovar a nossa mente, ter compaixão. Nosso ministério precisa ser ativado, assim como o de Jesus foi aqui nessa palavra. Tem gente que está segurando demais o ministério, o propósito. Quem é Cristo, querido, acelera. Jesus está voltando, queridos. O reino do Senhor tem pressa. Um exército surgiu. Você faz parte desse grande exército? Se escale, querido. Porque tem muita coisa para você fazer em Cristo e para Ele. Então, quando nós renovamos a nossa mente, nós renovamos em todos os sentidos. A gente cresce muitas vezes, os pais, a mãe, a avó e todo mundo, dizendo, isso aqui não é para você. Vai passear, compra isso, vovó, compra isso. Não compro nada, menino, isso é muito caro. É ou não é? Na volta eu compro. E você cresce ouvindo que o melhor desta terra não é para você, mas a palavra de Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você acha que o melhor desta terra é somente para os ímpios? Conversa, queridos. O melhor dessa terra é para mim. Você tem que andar no shopping, ver um negócio caro, e não dizer isso assim, vixe, isso está caro. Não, tem que dizer, isso é para crente. Isso é para crente. Isso é para mim. Entenda, queridos, nossa mente, nosso maior propósito não está em adquirir isso não, viu? Eu estou feliz com isso e sem isso. Você está entendendo? O contentamento é estar feliz com isso, mas também se eu tivesse isso, isso não tem o meu coração. Mas também se eu desejar, Papai do céu é bom o suficiente para me dar o supérfluo, mais que o necessário. Querido, depois que eu aprendi que supérfluo é o mais que o necessário, que não é pecado ter o supérfluo. Jesus pregou isso aqui. Oxente. Eu estava falando hoje no almoço da liderança, a gente entrou nesse assunto, e a pessoa dizendo, rapaz, eu me lembro quando minha família entrou em crise financeira, porque o meu pai disse assim, a partir desse mês vamos cortar os supérfluos. E ela disse, eu era muito pequena, não sabia o que era supérfluos, porque essa palavra era difícil para mim. E eu disse, eu acho que ele está querendo dizer que o meu todinho acabou. É por aí, né? E eu me lembro, queridos, que eu cresci com meus avós e não tinha boquinha não. Quando eu queria alguma coisa doce, o que é que eu comia? Minha avó pegava uma tomate, partia no meio, tirava a semente, botava uma colher de açúcar e me dava. Era meu doce. Ou então, algo artístico. Ela derretia o açúcar, depois pegava uma bacia com água, aquela bacia mesmo que lavava a roupa, e dizia, vou fazer teu nome agora. Aí fazia pirulito de açúcar, e eu feliz da vida com aquele pirulito de açúcar. Então, você cresce, queridos, de uma forma... Agora sim, ao contrário do meu marido, não passei fome. Eu cresci com meus avós, eu não tinha o supérfluo. O docinho, o biscoito, que uma criança gosta, o Danone, né? Mas o iogurte, eu digo Danone porque tem outra história de Danone. Mas eu era suprida de feijão, de arroz, de carne, de inhame, de macaxeira. E quando eu fui morar com a minha mãe, que a minha avó faleceu, eu já estava entrando na adolescência. E nesse período eu fui morar com a minha mãe.
E a minha mãe, queridos, não tinha esse dinheiro do feijão e do arroz, não era algo tão simples assim, não. E eu me lembro que eu abri, era direto isso, eu abri a porta da geladeira e parecia geladeira de loja. Sabe como é geladeira de loja? Só tem luz. Só tinha luz, queridos, e 2 garrafas PET com água. Olha, eu sou traumatizada. Quando eu chego na casa de alguém, que alguém vem com garrafa PET, o sangue de Cristo, eu fico traumatizada. Eu digo, eu não gosto tanto de garrafa, que eu tirei as garrafas da minha casa, botei até um filtro para não usar a garrafa, minha gente, que eu fiquei traumatizada. Mas eu olhava para aquela situação e eu dizia, rapaz, eu não nasci para isso não. Porque Deus me deu esse espírito de rica para alguma coisa. Eu não tinha Deus ainda não, mas hoje eu entendo, né? Hoje eu digo, meu Deus, eu entendi porque o Senhor me deu esse espírito de rica. Como dizia minha mãe. Minha mãe dizia, essa menina nasceu com um espírito de rica, parece que tem o rei na barriga. Hoje eu entendo, eu tenho Jesus Cristo. O Espírito Santo está aqui. Querido, você tem o rei na barriga. Você precisa olhar para as coisas e dizer para mim, porque essa maldição miserável de pobreza e de miséria é mentira do diabo. Ah, porque eu só sou crente, só sou cristão, uma cristã direitinha. Se eu for bem humilde, bem pobrinha, andar rasgada, não usar nenhum relógio, não usar nada que brilhe, e isso é ser o verdadeiro cristão. Conversa. Isso é mentira do diabo, que colocou em algumas religiões de que para ser cristão tem que ser pobre, tem que ser humilde, entre aspas. Você acha, queridos, o reino de Deus se expande como? Através da palavra de Deus. Para você expandir a palavra de Deus através de uma internet, através do YouTube, comprar Bíblia para distribuir, comprar literatura para distribuir, comprar cesta básica, você faz isso como? Com oração? Não, queridos, você expande o reino é com dinheiro mesmo. Mas se você colocar na mente das pessoas que para ser um bom cristão, você precisa ser pobre, você vai expandir o reino como? Sem um dinheiro para comprar uma passagem, para poder ir em outro estado, em outro país, em outro bairro, em outra igreja, em outro lugar, plantar a palavra de Deus. Isso é mentira. Isto é mentira do diabo. Quando Maria diz, façam tudo que ele mandar. Jesus está dizendo para nós aqui, aprendam a confiar na minha palavra, a ter plena obediência. E muitas vezes obedecer a Cristo não vai fazer sentido. Fez sentido aqui para os serventes? Imagina, ela dizendo o vinho acabou, Jesus dizendo tem um monte de água aqui, e dizendo aos serventes, vem aqui que eu vou fazer um milagre agora. Eu imagino os serventes trazendo água e dizendo, esse homem está louco. O vinho já acabou, ele vai fazer o quê? É porque muitas vezes o milagre, a provisão, vai vir por caixas, por embalagens, que a gente não dá nada. Que a nossa mente vai girar, que você não vai entender, que dentro de você, você vai dizer, como foi isso? E eu quero te dizer aqui nesta noite, queridos, você pare de dizer como foi isso. Você pare de dizer como vai ser isso. Você pare de dizer, eu não tenho dinheiro. Você pare de dizer, meu dinheiro não vai dar para nada. Você pare de dizer, eu não nasci para isso. Pare de usar e emprestar a sua boca para concordar com o cão. E eu vou lhe dizer, viu, em momentos de pressão, que quando a pressão vem, eu estou dizendo pressão financeira mesmo. Quando a pressão vem, queridos, quando a pressão vem, se você falar errado, você está selando e batendo martelo assim com o cão, ó, pá. Não é não, irmã? Então presta atenção quando você estiver debaixo de pressão financeira, debaixo de pressão familiar, debaixo de pressão ministerial, debaixo, sei lá, a pressão que está na sua vida. A decisão que você tomar debaixo de pressão vai repercutir por toda a sua eternidade. A palavra que você falar debaixo de uma pressão vai florescer, vai frutificar. Porque quando você lança palavras, queridos, essa palavra ela procura um lugar para repousar e para frutificar. Por isso que quando a pressão está dando na canela, ó,
Cala tua boca. Não coopera, como diz meu marido, com satangôs. Porque ele só está esperando. A Bíblia não diz? 2 concordar aqui, ó. 2 concordando. Já é. Por isso que a oração de concordância é tão importante. Entre marido e mulher, filhos, igreja, enfim. Porque a Bíblia está nos dizendo, ó. Concordou aqui na terra, fechou aqui, olha. Está ligado no céu. Então, queridos, presta muita atenção. Para esse momento de pressão, você não deixar sair besteira da sua boca. Não coloca Deus dentro de uma caixa, querendo saber como vai ser esse milagre. Querido, olha, ultimamente está eu e o Alto da Compadecida, viu? Eu não sei como vai ser, eu só sei que vai ser assim. Oh, não sei como vai ser, não sei como foi isso, não sei, só sei que foi assim. Porque eu sou favorecida. Mais vale um dia de favor de Deus, querido, do que 1000 dias tu na lenha ali, ó, no suor. Comece a dizer, eu sou favorecido, eu sou abençoado, eu sou próspero. Eita glória! Veja que interessante que aquelas pessoas que estavam na festa, estavam ali dançando, nem aí, curtindo a festa, curtindo o casamento, não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Mas é muito interessante porque a Bíblia diz que, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, aí ele dá uma vírgula, entre parênteses, se bem que os serventes sabiam. Quando você está servindo com o Senhor, quando você está envolvido com Ele, quando você está próximo dEle, quando você está caminhando com Ele, o milagre ele vai acontecendo enquanto você está caminhando, porque hei de ir contigo por onde quer que você andar, você só precisa ser forte e corajoso, a minha presença vai na frente e enquanto você vai andando comigo, o milagre vai acontecer. Busque primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, queridos. Todas as outras coisas. Quanto mais a pressão estiver dando, busca ao Senhor que essas coisas serão acrescentadas. Ah, está dando pressão aqui, busca ao Senhor que essas coisas serão acrescentadas. Ah, está dando pressão ali, busca essas coisas. Busca o Senhor, que essas coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor me cerca por detrás e por diante, e sobre mim o Senhor põe a mão, queridos. A Bíblia diz, eu não deixarei que os teus pés vacilem, porque não dorme nem dormita o guarda de Israel. Deus não está com a mão encolhida para te abençoar. A palavra de Deus diz que dele, nas suas promessas, nós temos o sim e o amém. Então, quando a tua mente quiser duvidar, e o diabo começar a jogar um monte de informação e pensamento, começa a pensar no que você está pensando. Leva teu pensamento cativo à palavra de Deus. E se é contrária à promessa de Deus na tua vida, descarta. Descarta. Salmo 115, 13, Nara. Veja que maravilha. Diz, Ele abençoa os que temem o Senhor. Tem alguém aqui que teme ao Senhor? Você é abençoado. Ah, mas olha, Deus só abençoa o pastor. Deus só abençoa, eita, o ministro. Deus só abençoa o líder. Não. Olha o que a palavra dele está dizendo. Aquele que teme ao Senhor é abençoado. Tanto os pequenos como os grandes. A bênção do Senhor está para todo mundo igual. E que o Senhor vos aumente mais e mais sobre você e sobre os seus filhos. Para de ter medo de que teu filho vai dar o que não presta. Que pensamento demoníaco. A palavra de Deus diz que eu e os meus filhos serão abençoados mais e mais. E qual é a minha parte? Andar com ele no caminho. A palavra de Deus
me assegura. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Queridos, essa terra e o melhor desta terra é para você. Pare de olhar para coisas que você gostaria de ter e dizer que não vai conseguir, e dizer que não pode, e dizer que é impossível, e dizer que é caro demais para você. Pare com isso. A terra Deus te deu para você desfrutar, viver o melhor desta terra. Aleluia. Isaías 54:2 diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Aqui está dizendo, queridos, que há uma expansão para a sua vida. Há uma expansão. E ele está dizendo, firma bem as estacas. Firma bem os meus princípios, porque eu quero que você avance. Eu quero que você expanda e você tem que começar a dizer, Senhor, muito obrigada por expansão nas minhas finanças. Muito obrigada por expansão na minha finança. Muito obrigada por expansão na minha vida. Muito obrigada por avanço em sabedoria. Muito obrigado, avanço e expansão. Declaro sobre a sua vida. Porque aqui está dizendo, não impeças. Você pode impedir, sabia? Com a sua boca, a expansão de Deus na sua vida. Você pode impedir a expansão do reino de Deus com a nossa falta de generosidade. Podemos também. Mas ele diz, olha, nós precisamos alongar bem as cordas, firmar bem as estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Eita, glória a Deus. Renovação de mente. Mente abundante. Coloca aí, terceira carta de João, 3 João, capítulo 1, versículo 2. Veja se é 3 João 1, 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A Bíblia diz que assim como nós imaginamos na nossa alma, assim seremos. Assim como você se imagina, assim você será. Assim como você renova sua mente com a palavra, assim você será. Então, da mesma forma que você está trazendo palavra e prosperidade para a sua mente, eu declaro essa prosperidade te alcançando. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Correm atrás de você. Deuteronômio 28, capítulo 1 ao 3, na Ara. Preste atenção no que diz. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E por isso que a nossa mente precisa estar renovada e entender que a gente não precisa estar mendigando a bênção. A gente não precisa achar que a bênção está bem distante. A Bíblia está dizendo, olha, se eu temer ao Senhor, se eu cumprir os seus mandamentos, se eu estiver com o meu Deus, a bênção dele, a bondade me seguirá, Senhor. Queridos, a bondade vai te alcançar. As bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Agora você precisa acreditar nesta palavra. Ele continua dizendo, bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo.
Não importa onde você esteja, no trabalho, no campo, dentro do carro, fora dele, no ônibus, no avião. Não importa. Você chegou, a prosperidade chegou, a bênção chegou, a bondade chegou, a misericórdia chegou, riquezas chegaram, honras chegaram, bênçãos chegaram. Não importa onde estarei, serei favorecida. Agora você precisa acreditar nesta palavra pela fé, no nome de Jesus. Porque nós alcançamos graça, queridos, e misericórdia, é pela fé. E por isso que eu estou falando aqui para você nesta noite. O inimigo por muito tempo tem querido destruir, conformar, moldar, colocar numa forma. Pensamento de miséria, pensamento de falta, pensamento de escassez. E o que acontece é que nós vamos nos acostumando com a falta. Deitamos lá no sofá, bota o pé para cima. Os dois extremos, né? O primeiro, vivo pela fé. As bênçãos do Senhor me acompanham. Vou deitar no sofá e tudo vai cair do céu. Gente, não é isso que eu estou dizendo. Segunda carta a Tessalonicenses, eles diziam assim, não, Jesus vai voltar, não precisa a gente trabalhar não. Aí foram para Paulo. Paulo, rapaz, estão dizendo aqui que Jesus vai voltar, estão achando que Jesus vai voltar amanhã. Tem gente aqui no nosso meio que não quer nem trabalhar. Aí Paulo diz, gente, faca tramontina, tchá, tchá. Quem não trabalha, não come. Simples assim. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que o Senhor nos dá forças para adquirir riquezas. Então você não tem que estar sentado no sofá. Não, porque agora é pela fé. Tudo vai cair pela fé, não, queridos. Você tem fé na palavra de Deus, que cumprindo o que Ele está dizendo, as bênçãos do Senhor vão me acompanhar. Se eu só vendia 2, vou vender 5. Se eu só atendia 10, vou atender 20. Se eu não cumprir a meta, eu vou bater a meta. Se todo mundo saiu, eu fico. Amém? Esta é a consciência. Por esses dias, trocou toda a equipe do meu trabalho. E quando a gente troca de equipe, um novo chefe vem com toda a sua equipe e troca você de onde ele está vindo, né? Lá da casa de Caixa Prego. Ele estava vindo para trabalhar com a minha pessoa, né? Quando eu cheguei e aquela tensão, vai trocar de chefe, aquela coisa toda. E aí eu cheguei e disse, oi, fui me apresentar, né? Bom dia, chegou bem simpática, sorriso, porque crente é desse, né? Bom dia, tudo bem? Me apresentei, estou aqui pronta para, né, a serviço de... Eu gostaria de saber do senhor, quem é que vai sair, né? Quem é que o senhor vai tirar? E aí ele disse, todo mundo, vai sair todo mundo, fica ninguém. Eu disse, caraca, na lata, seco assim, tudo bem. Fui-me embora. Sendo que essas portarias de remoções e permutas, elas demoram um pouco a sair. Primeiro o chefe vem e começa a trocar a equipe gradativamente, porque tem toda uma burocracia. E aí, de um dia, eu cheguei em casa e disse, rapaz, o chefe disse que vai mudar todo mundo. Senhor, em nome de Jesus, não me mande para a casa de Caixa Prego, Senhor, que é muito longe. Como é que eu vou chegar no culto na quinta-feira? Ai, meu Deus, vou chegar 9 horas da noite no culto, eu só pensava nisso. E aí, eu disse, rapaz, eu vou fazer diferente. Não é porque ele disse que ia me trocar, que eu vou tratá-lo mal, não vou obedecê-lo, não vou cumprir as ordens. Não é assim. Afinal, eu sou cristã, não é verdade? Preciso mostrar Papai do Céu para ele, independente de, até porque hoje a gente está se cruzando aqui, amanhã pode se cruzar de novo, em outro trabalho, em outro lugar. Então, a equipe dele não estava vindo. Os outros que foram removidos, ó, já foram parando, não atendo mais ninguém, agora eu só vou organizar minhas coisas aqui, que vou partir. E eu cheguei para ele e disse assim, chefe, é o seguinte, sua equipe ainda não veio, e eu iria tirar férias. Era para ele chegar e eu tirar férias, 15 dias. E eu cheguei para ele e disse, chefe, veja só, eu não acho prudente eu tirar férias agora e lhe deixar sozinho, sem a sua equipe.
porque vai chegar as trombas aí. O senhor não conhece nada dessa delegacia, eu também ocupo o cargo de chefia naquela delegacia. Eu disse, o senhor não conhece nada e eu não acho prudente eu tirar férias. Faça o seguinte, quando a sua equipe chegar, eu vou embora. E enquanto isso, o que o senhor precisar, eu estou disponível. Ok? Ele calado estava, calado ficou. Aí ele disse, ok, amanhã teremos uma reunião lá na diretoria, onde faremos todas as permutas e todo mundo que vai embora. Tudo bem, estou aqui à disposição. Continuei meu trabalho, servindo com alegria, fazendo tudo bem do jeito que eu faço. E no outro dia, ele mandou o recado, não veio nem pessoalmente, mandou o recado por uma pessoa que já veio com ele e fez assim, olha, o chefe foi para a reunião e ocorreram as permutas. E eu quero te dizer uma coisa, olha, é muito bom trabalhar com esse chefe. E se eu fosse você, escolhia ficar. E eu não queria sair de lá. Se eu fosse você, escolhia ficar. Eu disse, eu senti. De um dia, a trocada. Do outro dia, escolhia ficar. Meu Deus do céu! Eu digo, então, se é para o bem de todos, diga ao povo que fico. Queridos, foi embora todo mundo. E eu fiquei. Estou lá com uma equipe totalmente nova. O que é que eu quero te dizer? Há um favor de Deus. Mas também você precisa fazer a sua parte. Porque o Senhor, Ele não quebra princípio para poder cumprir promessa. A Bíblia diz que Ele atende o desejo do nosso coração. Mas um pai vai atender o desejo de um filho rebelde, desobediente. Eu que não faço isso com meus filhos. De jeito nenhum. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos debaixo de um tempo onde nós estamos avançando e expandindo nessa casa. Qual o intuito de avançar e expandir este reino? O reino de Deus, essa casa. Mais vidas para Jesus. Porque esta palavra renova a mente, transforma a vida das pessoas. Olha, eu digo que eu cheguei no verbo da vida, lisa batendo, cheia de dívida, ignorante na palavra e doente. Na igreja que eu fazia parte, o povo sabia, não existia família mais doente do que a minha e a do meu marido. Adoecia eu, adoecia meu marido, adoecia meus filhos. Era doença atrás de doença. Mas quando eu cheguei aqui, eu entendi que Cristo é aquele que cura. Que Cristo é aquele que já me abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E que Ele me quer próspera para poder prosperar o reino. Porque dinheiro de crente tem que deixar legado. Você não pode. Querido, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não nasceu no Egito, você não é faraó. Que você morre e é enterrado com os ouros todinho dentro da pirâmide. Você não é faraó. Dinheiro de crente expande o reino e deixa legado. Porque quando a gente morre, querida, até as roupas vão. Nada fica. Nada fica. Isso aqui é passageiro, isso aqui é passageiro. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Senhor, eu declaro sobre a minha vida infinitamente mais. Eu declaro sobre a tua vida infinitamente mais. Eu declaro sobre esta igreja infinitamente mais. E quando eu penso no infinitamente mais, eu louvo com alegria este louvor que cantamos aqui. Será maior do que pedimos. Muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Quando eu ia me converter, eu escutei uma palavra que dizia: buscar-me-eis e me achareis. Quando pregaram para mim, eu ouvi essa palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Eu serei achado de vós, e eu farei mudar a vossa sorte. E era um Liseu, queridos. Eu já disse, né? A garrafa PET.
sem roupa para sair. Eu saía com as minhas amigas, botava uma roupa, saía de novo, era a mesma roupa. Saía de novo, a mesma roupa. Minha amiga disse, menina, tu não tem outra roupa para vestir, né? Daqui a pouco essa roupa sai andando só. Ela me chamava para ir para o shopping, eu não ia. Por quê? Eu não tinha dinheiro nem para um sorvete. E aquela casquinha. Aquela casquinha, que não é sorvete, viu, minha gente? Não tome, é gordura hidrogenada e açúcar. Aquela casquinha, porque a gente é saudável. Não tinha nem dinheiro para aquilo, querida. Era um liceu só. E eu vivia numa situação miserável espiritualmente. Numa situação miserável familiarmente. Porque vim daquela família desestruturada, aquela coisa toda. Sem palavra, sem firmeza doutrinária nenhuma. Não fui ensinada nos caminhos. Mas quando eu ouvi aquela palavra que disse, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Você vai me achar e eu vou mudar a tua sorte. E quando Deus me disse que ia mudar a minha sorte, eu disse, eu quero esse Deus que está dizendo que vai mudar a minha sorte. Eu quero fazer prova dele, para saber se eu buscar ele mesmo, ele vai mudar a minha sorte. Hoje eu estou aqui, queridos. Olhos cabide. Deixa eu ver que roupa eu vou. Vou no supermercado, quero. Casei com um homem lindo e bombástico. Deus mudou a minha sorte, meu filho. E deixa eu dizer, a palavra se cumpriu quando diz que as bênçãos correrão atrás de mim. Eu estava em Camaragibe na marcha para Jesus. Esse homem ia para o show da oficina G3. O vizinho, que era da minha igreja, chamou ele. Disse, vai para o show não, vem para a marcha. Quando eu vejo, chegou esse sargento na época marchando na minha direção. Eu fazia parte do teatro. Estava na marcha para Jesus, fazendo impacto evangelístico, buscando ao Senhor, usando meus dons e talentos teatrais para atrair Cristo. Sentada lá com as minhas amigas, irmãs cristãs, e a bênção atrás de mim. E a bênção atrás de mim. E a bênção atrás de mim. Querida, a bênção te acompanha. Não precisa estar procurando não, queridas. Só busca ao Senhor. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Até um casamento. Vi, Fabiana? Aleluia! Avança expansão, minha irmã. Avança expansão. Pega essa palavra na tua vida. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Se tem alguém aqui nesta noite que está dizendo assim, rapaz, será que essa palavra é verdade mesmo? Queridas e queridos, eu estava, quando eu cheguei no Verbo da Vida, me preparando para estar casada com um homem sem perna, aleijado. 4 cirurgias no joelho, infeccionando, dando sépsia, infecção virada no nó de coentro, subindo no corpo. E eu comecei a dizer, meu Deus, eu casei para a vida toda, Senhor, e eu tenho que me preparar, porque esse homem aqui, eu acho que essa perna vai voar. Eu não tinha essa palavra da fé, eu estava chegando no Verbo da Vida. E eu disse, eu preciso me preparar psicologicamente para ficar com um homem sem perna. E hoje o pastor está aqui correndo, abaixando, levantando, andando de bicicleta, jogando vôlei. Porque quando chegou aqui, nós ouvimos uma palavra, curado. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Faça a prova do Senhor e Ele vai mudar a tua sorte. Busca ao Senhor, queridos, de todo o teu coração. E Ele vai buscar mudar a tua sorte, assim como mudou a minha, assim como mudou a do meu esposo, assim como mudou de muitas pessoas aqui presentes, assim como Ele continua mudando. E eu quero dizer, não para por aí. Não para por aí. Não para por aí. Porque Deus não é Deus de pouco. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor que o início dela. Não fica se apegando ao passado.
Quando a Bíblia diz para a gente olhar para o passado, é somente para trazer à memória aquilo que traz esperança. Nós temos que olhar para o futuro, porque o futuro vai ser muito melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que será maior do que pedimos, será maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Se você quer ter essa vida próspera em Deus, levanta a tua mão, entra para a família do Senhor, que eu quero orar por você. Se você quer se converter a estes caminhos, aos caminhos do Senhor nesta noite, nós queremos orar por você, queridos. Tem alguém aqui que está dizendo, eu não aguento mais essa situação. Mas hoje é noite de cadeias quebradas na minha vida e eu preciso encontrar este Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que deseja fazer de Jesus o seu único Senhor e Salvador. Nós queremos orar por você. Não vá embora, queridos, sem mudar a tua vida. Essa mesmice, essa maldição hereditária, essa vida de falta, essa vida de doença, sem conhecer a verdadeira vontade de Deus para a tua vida. Não faz isso não. Triste daquele que pensa que a sua vida resume-se a somente isso aqui, ó. Precisamos ter consciência de eternidade. Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde nós iremos? Para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O diabo vem com tentações, queridos. O diabo vai vir com ilusões. O diabo vai querer te associar com pessoas que não estão no caminho do Senhor. O diabo ele vai lançar tanta coisa para te desviar do propósito, porque ele sabe que você é uma máquina de vencer. Se você estiver no propósito, ninguém te para. Aí ele começa a pegar a tua visão e querer trazer para cá, ó. Não. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Te apega ao Senhor. Cumpre a tua carreira com alegria, correndo velozmente. Você foi criado para um propósito, querido. Você não é um acidente. Ah, mas porque minha mãe nem me queria. Não, você não é um acidente. Ah, porque... Não, você não é um acidente. Ah, mas porque eu nasci nessa família? Era esse DNA mesmo que ele precisava para poder fazer com que você cumpra este propósito. É desse jeito mesmo. Ah, mas é porque eu passei por tanta coisa. É desse jeito mesmo, forjando o teu caráter para seguir o propósito e cumpri-lo. Tem mais alguém aqui nesta noite que quer ter a sua vida transformada? Se não tem, que o Senhor te dê uma nova oportunidade, caso você não queira vir aqui agora. Mas também, se terminar o culto, você quiser vir, vem que a gente ora por você. Não fica com vergonha não, porque os céus eles fazem festa quando alguém se converte. Amém, queridos? Glórias sejam dadas ao Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu declaro expansão nas tuas finanças. Eu declaro expansão na tua saúde. Eu declaro você próspero para poder expandir o reino de Deus.